Pai do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Luciano Costa e estou com o desafio de trazer uma aula para o curso de missões do Sertão, da Missão Saem, do nosso amigo Luciano Paes Landim e do Victor, da cidade de Marisópolis. E nesta oportunidade nós queremos dar um início aqui, uma pequena introdução à aula que nós vamos estar ministrando sobre plantação de igreja no sertão. Quer dizer que é uma grande alegria para mim estar participando desse trabalho, tendo essa oportunidade de poder compartilhar algumas experiências que nós vivenciamos no processo de plantação de igreja. Eu atuo há 12 anos como obreiro de tempo integral junto com a minha família e sirvo na Assembleia de Deus. Sou ligado à Semaderna, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus de Rio Grande do Norte, e atualmente estou pastoreando a Assembleia de Deus na cidade de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte também. Então, tratar sobre plantação de igreja no sertão é um grande desafio, porque nós sabemos que não há tanto material disponível, pelo menos dentro do nosso contexto do sertão do Rio Grande do Norte, que aborde de uma maneira mais específica essa temática e que traga diagnósticos e pesquisas de campo relacionados a áreas não alcançadas ou comunidades rurais ainda não evangelizadas do nosso sertão. Diferente da Paraíba, onde nós temos a Juvep, que há mais de 30 anos vem trabalhando diretamente com plantação de igrejas no sertão, e lá ela tem produzido um vasto material sobre a temática, inclusive tendo nos seus arquivos uma totalidade das comunidades rurais ainda não alcançadas no sertão da Paraíba. Então, nós fomos desafiados a falar sobre plantação de igreja, e é algo que é muito do nosso interesse. Nós, como já falei, atuamos há 12 anos em plantação e revitalização de igreja, coordenamos a EMITS, Escola Missionária de Treinamento Estratégico para o Sertão. Inclusive, agora no dia 1º de agosto foi o encerramento da 7ª edição da EMITS. Então, eu quero fazer a reprodução de um pensamento que eu escrevi sobre essa temática, que é plantação de igreja no sertão, evangelização do sertão, que diz o seguinte: olhar o sertão nordestino como um campo vasto, como uma seara madura, é o grande desafio para a igreja brasileira atualmente. Eu não falo de um olhar emocionado, eu não me refiro a um olhar rápido e distante, refiro-me a um olhar para dentro, a um olhar que compreenda as diversas complexidades existentes para o cumprimento da missão. Estou falando de uma missão que exige o diálogo e a proximidade necessária para ser travestida do jeito sertanejo de ser. Não iremos ser a igreja plantada e presente, bem como relevante nesse sertão, se não alcançarmos a cosmovisão que o sertanejo tem. Não é somente com a ajuda social que chegaremos ao seu coração. Não é somente denunciando a idolatria que o faremos conhecer o Salvador Jesus Cristo. Tem mais. Tem muito mais do que os livros e as teorias missionárias nos disseram. Então, esse é um pensamento que eu escrevi quando estive pensando, estudando, meditando sobre essa temática de plantação de igrejas no sertão. Ultimamente tem tido um movimento intenso de mobilização por todo o Brasil voltado para o sertão. O Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, que é liderado e coordenado pelo pastor Jonathan e sua equipe, já tem realizado cerca de 4 congressos sobre essa temática. Congressos sobre a evangelização do Sertão Nordestino, mais precisamente lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. E tem despertado o olhar da igreja brasileira exatamente para essa realidade. Eu participei de 2 congressos, 2014 e 2016. 2018 não foi possível participar porque eu estava
dentro da IMITS, não foi possível participar desse congresso. Porém, nós percebemos que muitas iniciativas foram, ao longo desse processo, sendo realizadas. Muitas famílias vieram do sul, sudeste para o nordeste, no intuito de pregar o Evangelho, de plantar igreja nas comunidades e distritos e cidades ainda inalcançadas, que têm menos de 2%, menos de 1% de evangélicos. Mas eu percebo, e até morei em uma cidade em que tem uma família que veio de São Paulo para fazer esse processo de plantação de igreja, e imbuídos desse desejo, dessa chama de vir plantar, mas há um choque cultural muito grande em relação àqueles que vêm de fora do sertão para plantar igreja. Às vezes nós trazemos, dentro do contexto da nossa missão e visão de plantar, uma reprodução da nossa igreja mãe, às vezes uma igreja muito urbana, uma igreja com características das grandes metrópoles, que exatamente não se adequa à realidade dos pequenos vilarejos e cidades e distritos do sertão. Por quê? Porque é uma cultura muito típica do sertão, muito tradicional. O sertanejo tem a sua própria cosmovisão, tem a sua própria maneira de enxergar e perceber o que é uma igreja, né? Eles já têm assim, alguns paradigmas do que é uma igreja evangélica, olhando para as igrejas que, ao longo da história, estiveram mais próximas da sua realidade. Então, tratar dessa temática é algo extremamente complexo, porém, nós iremos procurar, durante o desenvolvimento dessas aulas, durante a apresentação dessa temática, né, plantação de igreja no sertão, tentar trazer alguma contribuição àqueles que estão participando desse curso, que com certeza têm um desejo, pretendem ter algumas informações e um conteúdo que possa ajudá-los nessa compreensão. Então, nós participamos de alguns fóruns de missão rural aqui, do Seridó, no Rio Grande do Norte, e nós fizemos uma pesquisa junto aos missionários que estavam instalados em uma determinada área aqui do Seridó, no Rio Grande do Norte, compreende 21 municípios, onde é a nossa região com maior resistência ao Evangelho no nosso estado, e nós detectamos as principais dificuldades e barreiras enfrentadas pelos missionários rurais na plantação de novas igrejas no sertão. Dentro dessa pesquisa, desse levantamento, que foi feito de uma maneira simples, com questionários simples, entre pessoas da nossa convivência, do campo que eu estava atuando como pastor e fazendo algum tipo de mentoria junto a esses missionários, de acompanhamento, de visitação, estar perto, estar junto com eles. Baseado nas suas respostas, nós podemos obter algumas informações deles próprios, né, que estão diante dessa realidade como plantadores de igreja no sertão, e foram enviados, inclusive, pela Assembleia de Deus do nosso estado, né, junto às filiais, às igrejas que estão nas cidades, nos grandes centros, e nós descobrimos alguns pontos que se tornaram e são desafios na plantação de igreja no sertão. Eu quero trazer a apresentação desses pontos, porque foi um momento que nós tivemos de interação, de busca de dados junto com eles que estão na linha de frente, estão morando, residindo e evangelizando algumas comunidades rurais do sertão do Rio Grande do Norte. Primeiro, no contexto do Seridó, é sabido que a principal alegação daqueles que por aqui têm atuado é quanto à idolatria, tão presente no contexto do sertão. E eu preciso explicar para você que está assistindo a aula o que esse termo idolatria ele vai significar. Significa uma forte tradição católica, mas um catolicismo cultural, um catolicismo não dogmático, não um catolicismo de doutrina, não um catolicismo enraizado nas suas doutrinas do catolicismo romano, mas não, um catolicismo cultural, um catolicismo de tradição, herdado, passado de família para família, por sinal muito místico,
com traços de animismo e sincretismo com as religiões afro-brasileiras, porque se permite, dentro desse catolicismo popular, ou de tradição, né, ou cultural, esse sincretismo, essa mistura de crenças, de ritos e de crendices populares. Então, quando eu falo que, no contexto aqui da região seridó do nosso estado, uma alegação de quase a totalidade dos pastores e missionários e plantadores de igreja é essa resistência devido à idolatria tão presente nesse contexto, se refere a essa questão, a esse catolicismo cultural. A mesma é citada por todos os missionários. Na pesquisa que foi feita, todos eles citaram como a principal causa de dificuldades na plantação das igrejas. Mas outros fatores foram associados a essa questão. Primeiro, cultura e tradição católica fortemente arraigadas. O sertanejo, ele nasce, né, e ainda bebê, criança, ele é batizado na igreja católica, ele é inserido na religião de seus pais, na tradição, na cultura religiosa. Então ele se torna muito forte, está muito arraigado no pensamento, na cosmovisão do sertanejo, a questão cultural e religiosa dele. É algo assim que ele tem como de inestimável valor, é algo que permeia a sua vida, né? Desde o batizado da criança até a primeira Eucaristia, as festas religiosas mais esperadas do ano para os sertanejos são as festas religiosas associadas aos padroeiros da cidade, aos santos de sua devoção. Então tudo isso está muito intrínseco à sua maneira de viver, de ver o mundo, a sua cosmovisão. E como eu falei anteriormente, o sincretismo religioso, esse catolicismo permite então que o católico, do catolicismo cultural, ele participe, por exemplo, de práticas espíritas. Ele tem a benzedeira, que vai benzer o quebranto do menino, quando o menino adoece, ele na verdade pegou um quebranto que é tipo um mal olhado, algo dessa natureza, e eles vão para aquelas mulheres que são as benzedeiras, que é uma tradição indígena, né? Uma tradição também da cultura afro-brasileira, e por aí vai. O sincretismo, ele se alimenta dessa fé, dessa crendice popular, e proporciona a esse católico cultural a liberdade de transitar por essas ambiências religiosas sem nenhuma culpa, né? sem nenhum problema para ele. Isso é normal, isso é algo muito tranquilo. Então o sincretismo religioso torna para o missionário plantador de igreja um grande desafio apresentar a mensagem do Evangelho e trazer o sertanejo para dentro dessa cosmovisão bíblica, né, na compreensão da palavra, a compreensão do plano da salvação, a criação, queda, a redenção do homem e o sacrifício vicário de Cristo, né, como suficiente para atingir a sua vida e trazer uma transformação e salvação. O ocultismo animista, né, também muito praticado, a crença em medicamentos e remédios feitos da natureza, né, garrafadas e outros remédios que vêm de uma origem indígena e também é muito aceito dentro da prática do sertanejo. Ele valoriza muito isso, ele crê muito nisso, porque isso é uma herança que passa de pai para filho, dos avós que aprenderam e que vivenciaram isso. Espiritismo, como já foi falado, eles dão muita vazão a essa questão de fazer trabalhos contra alguma coisa ou contra alguém, consultar espíritos dos mortos, né? Fazer trabalhos e contratar pessoas para se tornarem seus guias espirituais, né? Macumbeiros, pai de santos, e realizarem trabalhos nessa busca de uma espiritualidade que resolva os seus dilemas do cotidiano, as suas necessidades, as suas fragilidades. Então o espiritismo está muito presente na vida do sertanejo, porque ele transita nessa ambiência religiosa, porque
porque o santo que está na Igreja Católica também está lá no terreiro de Macumba com outro nome, né, ou com outra referência, mas na verdade sendo um mesmo santo, uma mesma entidade. Então, na sequência do questionário que foi sendo respondido pelos missionários que estão em plantação de igreja no sertão, apareceu um quarto fator que é muito interessante: conversões parciais. Pessoas que mudaram apenas de religião, elas deixaram de ir à missa, deixaram de praticar o rito católico, né? Abandonaram um pouco as suas crendices e vieram para a igreja evangélica. Mas na verdade não compreenderam o evangelho. Houve uma mudança de religião. E isso não favorece a plantação da igreja, não traz uma igreja forte, não traz uma igreja edificada, abalizada, porque não houve, na verdade, um novo nascimento. Houve uma mudança de religião por razões diversas, né? Por influência de familiares, que acha bonito a prática do evangélico, a devoção do evangélico, a fidelidade que o evangélico tem à sua igreja, a assiduidade aos cultos. Então, houve uma mudança de religião, mas não houve uma conversão verdadeira. Então, conversões parciais é um grande problema na plantação de igreja no sertão. E isso também ela é uma causa de um outro fator, que é uma falta de um discipulado contextualizado e dinâmico. Nós temos visto muitos missionários sofrerem na plantação de igreja porque eles não aprenderam a discipular. Primeiro porque eles não foram também discipulados, eles creram, viveram o processo da transformação, do novo nascimento, mas quanto ao ensino há uma grande dificuldade deles fazerem um discipulado bíblico, contextualizado e dinâmico com essas pessoas. E aí eles ficam na pregação superficial, fica muito superficial essa conversão, esse contato, e acaba aqui prejudicando a plantação da igreja. Outro ponto que foi citado pelos missionários, na dificuldade que eles encontraram na chegada, principalmente na chegada nas comunidades rurais, foram contatos evangelísticos, entre aspas, agressivos anteriores à chegada do missionário. Pessoas que passaram lá e simplesmente agrediram de uma forma assim muito sem sabedoria, sem discernimento aquelas pessoas, né? Foram para lá pregando, dizendo que elas estavam condenadas, que Deus abomina a idolatria, abomina os santos, que eles estavam indo para o inferno se não aceitassem Jesus. E na verdade elas não sentaram, não falaram, não dialogaram, não comunicaram o evangelho. Elas fizeram um desserviço, na verdade, à pregação do evangelho, porque fechou a porta para quem vinha depois, até bem intencionado, até com o desejo de compartilhar a mensagem do evangelho, porém encontrou a porta fechada, porque aquela pessoa ela não ouviu a mensagem do evangelho, mas passou a odiar os mensageiros dessa mensagem. Exatamente por essa abordagem agressiva, uma abordagem desprovida de conteúdo bíblico, desprovida de intenção, desprovida de amor, né? Uma pregação que não prega, não ensina o evangelho, ela apenas confronta a religião, a idolatria do outro, mas não apresenta a Jesus, né? Não fala da criação, da queda, da redenção do homem, do processo do plano de salvação na pessoa bendita de Jesus. Outro fator que foi detectado nessa pesquisa era exatamente a falta de um preparo bíblico, teológico em algumas lideranças. E aí, como nós tivemos a oportunidade de conviver com alguns desses missionários, e ainda convivemos hoje na visitação na casa, no cafezinho, na conversa bem franca com eles, temos que reconhecer que muitos foram enviados, tem o chamado realmente, tem o desejo de fazer a obra, mas lhes faltou a oportunidade de ter um preparo bíblico, teológico. Claro, eu estou falando a partir de uma perspectiva assembleiana, e dentro dessa perspectiva o chamado já é o suficiente, né?
Sabemos que a Assembleia de Deus cresceu com obreiros leigos ao longo da sua história, sem necessariamente se utilizar dessa questão do preparo nas suas 5 primeiras décadas do surgimento da igreja. Porém, hoje, a realidade requer do obreiro esse preparo bíblico e teológico para poder exercer a sua liderança, para poder ganhar almas, treinar discípulos e formar líderes. Como iremos ganhar as vidas e fazer discípulos e treinar liderança se nós não temos consistência naquilo que nós cremos, se nós não temos um fundamento bíblico acerca da doutrina do Evangelho? Então, essa falta de preparo bíblico, teológico também foi citado, foi percebido na fala dos missionários que foram consultados. Outro fator foi a ausência de treinamentos voltados especificamente para plantadores de igreja no sertão. E aí nós abrimos o parênteses para exatamente louvar a Deus pela atitude do pastor Luciano Paes Landim, junto ao Victor, de proporcionar esse curso que está acessível a qualquer pessoa ou a qualquer missionário que esteja em qualquer lugar desse país ou do Nordeste, que tenha acesso à internet e a um computador ou a um celular, e pode fazer esse curso de suma importância para o seu preparo, para a sua conscientização missionária, para a sua edificação. E aí, essa ausência de treinamentos voltado especificamente para plantadores de igreja no sertão, como cursos, capacitações e materiais contextualizados. Após o movimento nacional, um grande despertamento na igreja brasileira para o sertão. Então há muitas ações, mas esses cursos de treinamentos, ou essas escolas, os seminários que tratam especificamente dessa demanda, ainda são poucos para o tamanho da demanda de obreiros que nós temos. E nem todos têm acesso a esses cursos, nem todos têm acesso a esse material, nem todos são alcançados com esses treinamentos. Então, o desafio persiste ainda, o desafio continua em relação a essa questão da capacitação, do treinamento e das ferramentas que são necessárias para a plantação de igreja. Também, outro fator que foi citado é a falta de planejamento quanto às atividades do missionário. Saber quais são as suas prioridades para o momento na plantação, buscar usar ferramentas contextualizadas, e isso atrapalha o processo. Às vezes o missionário ele foi plantar a igreja, mas ele não sabe por onde começar. Ele sabe que deve pregar o Evangelho, ele sabe que deve fazer cultos, ele sabe que deve evangelizar pessoas. Bom, e ele chegou na comunidade e aceitou 10 novos convertidos. E agora, o que é que ele vai fazer? Qual o próximo passo? Como ele vai formar líderes para que possam estar atuando junto a ele no desenvolvimento dessa igreja? Então, essa falta de planejamento quanto às atividades do missionário, e isso prejudica muito a plantação da igreja, né? Saber quais são suas prioridades para o momento da plantação. Às vezes nós somos orientados aqui, é engraçado, nós conversamos muito com os missionários, quando se envia uma família para uma comunidade rural, a primeira coisa que se diz é que ele deve exatamente conseguir um terreno para construir um templo de concreto, uma igreja, tá certo? E o sertanejo até percebe isso como igreja, né? Ele passa a ver aquela construção e diz, ali está a igreja dos crentes, que quando está lá no centro da comunidade, a paróquia, a igreja católica, que está no centro da comunidade, sempre é construção mais suntuosa, ou mais antiga que está naquela comunidade, distrito ou cidade, é a igreja católica, né? Que foi construída e inicialmente quase todas as cidadezinhas do interior do Nordeste começa com o fazendeiro que construiu uma capela para o seu santo de devoção em torno da sua fazenda, em torno da casa dos seus moradores, dos seus trabalhadores, e aí vai se aglomerando as famílias, vão crescendo e surgem as comunidades
fazendas, distritos e povoados. E a Igreja Católica está ali, presente, o edifício, prédio físico, visível, detectável pelo sertanejo. Ele olha para ali e diz, ali está uma igreja. Nós não podemos incorrer nesse erro de achar que a plantação de igreja, a prioridade é, primeiro, construir um templo de concreto, uma casa de oração, um lugar para reunião de culto. Claro que há realidades e realidades, há contextos e contextos. Em alguns lugares vai favorecer termos um local para reunião de culto, sim, mas o processo se inicia com pessoas, se inicia com a evangelização e discipulado das famílias. E, consequentemente, essas famílias é quem devem desejar ter um local para reunião, quando a sala da casa do pastor, do missionário não der mais, quando às vezes eu passei essa experiência de plantar igreja no sertão, em comunidades rurais onde não tínhamos um local para reunião, e nós tínhamos que usar a sede da associação daquele assentamento, tivemos que usar a minha própria casa para um local de reunião, estudo bíblico, né, e realização de culto, e a casa das pessoas para a realização de cultos evangelísticos. Mas chega um momento em que a igreja, quando ela começa a tomar forma e as pessoas começam a crer, nós temos um número de pessoas, então nós atendemos a necessidade, porque é preciso agora termos um local para reunião, e aí é um passo nessa prioridade, podemos chegar a essa questão. Outra coisa é a valorização do missionário rural em atividade no campo, na plantação. O mesmo é visto na maioria das vezes como um iniciante, um recruta, um servo de terceira classe. Essa desvalorização dele, do missionário, porque está atuando nas comunidades rurais, proporciona muita frustração. Quando a igreja envia um missionário para a zona rural, e essa mesma igreja envia um missionário para a missão transcultural, e dá ao missionário transcultural todo o suporte, toda a logística, todo o recurso financeiro necessário para a sua subsistência, plantação, e para o missionário rural dá apenas a metade de um salário, uma cesta básica, uma pequena oferta, uma cesta básica, e ele tem que se virar lá porque ele está na comunidade rural, como se a plantação lá fosse de menos importância. Então essa valorização do trabalho nas comunidades rurais, nos pequenos distritos, ela precisa acontecer. Nós precisamos ver o missionário que está de tempo integral, independente do lugar, do contexto, ele precisa do apoio, manutenção, sustento da igreja enviadora, como o missionário transcultural também. Tá certo? Então, essa é a primeira aula, ou o primeiro vídeo dessa disciplina. É apenas introdutório, né? Nós vimos aqui, a partir de uma pesquisa, pontos que foram detectados através dos próprios missionários. Então nós vamos prosseguir no segundo vídeo com mais uma observação e análise dessas realidades detectadas, e prosseguimos, tá certo? Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida que está participando deste curso, e nos aguarde. No segundo vídeo nós prosseguimos de onde nós paramos.